Fala, meus grandes queridos amigos, sejam todos bem-vindos. Eu sou Henrique Moura, estou aqui com meu companheiro Giovanni. Solenemente boa noite. E estou recebendo o meu outro co-host, o Gabriel Leal. Hoje eu vou ser mais chique. Muito boa noite. Bom, pessoal, hoje estamos recebendo uma pessoa muito legal, um cara que tive a oportunidade de conhecer dentro da prefeitura, na minha faculdade, e também é candidato a deputado federal, o professor Marinho. Fala, Henrique. Fala, Gabriel, Giovanni, o pessoal que está nos escutando. Tamo aí. Bom, pra gente começar, Marinho, eu queria que você falasse um pouco da sua carreira, pro pessoal conhecer você de casa, falar sobre a sua formação, sobre os seus trabalhos que você já fez, né? Tá, então vamos lá. Bom, eu não nasci em São José dos Pinhais, nasci em Cascavel, até eu falo de São José dos Pinhais porque é onde eu tô agora. E família humilde, pai pedreiro, mãe costureira, filho mais novo de 8 irmãos, estudei em escola pública, dificuldade, fui para a faculdade, fiz PUC, Faculdade de Direito, me formei há 27 anos atrás, então esse rostinho jovem é em razão da qualidade de pele. 27 anos de formado, estou há 17 anos em sala de aula, sou professor do curso de Direito também da FAI Centro Universitário, sou coordenador do curso de Direito há 10 anos, fui para as especializações, né? Fiz especialização em Direito Empresarial, fiz uma outra especialização em Gestão Pública e Liderança Política pelo Renova BR, que é uma das maiores escolas políticas do Brasil, 33 mil inscritos, passaram somente 1.000, somente 800 acabaram se formando na especialização, 180 foram para a última fase, eu estava entre todos. E hoje eu estou finalizando também um programa de liderança política no RAPS, que é a Rede de Ações Políticas pela Sustentabilidade. Tenho mestrado na área de Direito Constitucional, dou aula sobre Direito Constitucional, dou aula sobre Direito Eleitoral, compliance na gestão pública, trabalhei em várias organizações de forma voluntariosa, seja, por exemplo, a PAI, 16 anos, fiz parte do Rotary Club por mais de 20 anos, faço parte da Associação Comercial aqui de São José dos Pinhais desde 1996, e tenho orgulho de ser o fundador ou cofundador de uma das maiores ONGs de adoção do Paraná e com uma projeção muito grande no Brasil, chamada Grupo Romã, que trabalha um grupo de estudo e apoio à adoção. E também fiz parte em algumas gestões de cargos junto à Associação Nacional dos Grupos de Apoio à Adoção. Então, esse daí é um pouco do Marinho que está aí conversando com vocês. Que bacana, nossa, é bastante coisa que você fez durante esse... Quantos anos você tem, Marinho? Desculpe, só perguntar. Tenho 52. 52 anos, caramba, é bastante coisa. Vocês querem perguntar alguma coisa, Giovanni e Gabriel? Eu queria saber mais como que funciona essa questão do Renova ali que você estava comentando. Eu já ouvi esse nome, sim, mas eu não saberia dizer exatamente o que ele é e como que funciona. Giovanni, o Renova cara, é muito legal participar do programa do Renova BR, porque o Renova é o seguinte, como eu falei, é uma escola política, uma escola para políticos, e eles não têm vinculações partidárias com nenhuma ideologia, mas todos os partidos estão presentes. Então você faz um processo seletivo, você não paga para você estudar no Renova BR, você participa de um programa seletivo, onde tem fases de classificação e depois você é chamado. E você aprende com profundidade tudo que está envolvido na política, desde formação de políticas públicas, o que é uma política pública, você trabalha setorizado os setores de necessidade da sociedade, como, por exemplo, segurança, saúde, cultura, educação, mas de uma forma bem profunda, aonde eles lhe passam, aonde que você consegue os índices ou as informações necessárias para você criar uma política pública efetiva. Então, você aprende a tudo isso. Em contrapartida, você tem muitas atividades na qual você tem que dialogar
com os demais colegas para o desenvolvimento dessa política pública, ou da criação dessa política pública. E aí que eu acho que vem a grande sacada, porque você é obrigado a dialogar com pessoas que têm ideologias políticas totalmente diversas da tua. Como é efetivamente o Congresso Nacional, a Câmara de Deputados. A Câmara de Deputados não é formada só por pessoas que têm vinculadas a um determinado partido. Não, são vários partidos com várias ideologias, com vários posicionamentos. E você, dentro da Câmara de Deputados, você tem que dialogar com todo mundo, até mesmo para que o teu projeto de lei ele seja aprovado. O Renova é como se fosse um laboratório nesse sentido. Ele te propicia a você desenvolver uma política, que nem eu, por exemplo, que sou mais direita, ou eu sou direita, mas de você dialogar no desenvolvimento dessa tua política pública, discutindo ela, o desenvolvimento dela, com o pessoal da esquerda, com o pessoal do centro, dos mais diversos partidos, dos mais diversas experiências, né? Então isso é muito legal, porque esse diálogo ele é muito importante para você exercer uma democracia, né? Ao final, você tem que apresentar projetos, você passa por uma banca de avaliação final, é como se fosse uma especialização comum dessas que existe dentro das nossas áreas de atuação. E depois você é certificado. Então, assim, eu levo a chancela, e tenho muito orgulho de levar a chancela, de ser aluno ou líder Renova BR. É bem interessante isso, porque é bem nesse tom, como você falou, parece realmente como se fosse uma escola para essa operacionalização política. E realmente, para a gente que está fora, é difícil imaginar como é que funciona exatamente o dia a dia, digamos assim. A gente vê o quê? O que aparece no jornal ali, uma notícia aqui, outra ali, né? Ou quando, por exemplo, chega na época de eleição, então o pessoal acaba ficando um pouquinho mais ligado nisso. Então é bem interessante. Realmente, como eu falei, eu já tinha ouvido esse nome, mas eu não sabia realmente que ele era dessa maneira que funcionava. E, Giovanni, tem mais um detalhe interessante, que é assim, você começa a compreender os projetos de lei, ou até mesmo as legislações, você começa a analisar de uma forma diferente. Tem uma disciplina que, olha, por mais que eu tenha toda essa experiência acadêmica, esses anos de vida, atuação, eu esqueci ainda de falar que dentro das minhas atividades eu fui secretário de Administração e Recursos Humanos aqui da Prefeitura de São José dos Pinhais e fui procurador-geral também da Prefeitura de São José dos Pinhais em momentos diferentes. E aí você começa a ver o seguinte, se deparar quando acontece uma legislação, de qual é o impacto, né? Tem uma disciplina que eu acho muito importante e que eu só tive nesse ambiente, que se chama Princípios Econômicos do Direito. Então, em outras palavras, é o seguinte, qualquer projeto de lei hoje, ele tem um impacto econômico e o legislador, seja ele vereador, seja ele deputado estadual, seja ele deputado federal, tem que antever esse impacto econômico. Eu vou dar um exemplo para você. Se você pegar a lei da empregada doméstica, a lei da empregada doméstica, socialmente, ela era muito necessitada, era muito bem-vinda. Por quê? Tinha como princípio a regulação ou a legitimação dos direitos das empregadas domésticas. Então, elas tinham direitos menores e eles queriam, através da legislação, dar mais direitos para a empregada doméstica. Então, de cunho social, assim, muito bacana. Só que o que aconteceu? Aconteceu o quê? Com os direitos, aumentados os direitos da empregada doméstica, aumentou a necessidade dos empregadores de pagar mais. E aí, ao invés de beneficiar a empregada doméstica, ele acabou prejudicando, por quê? Porque houve um aumento muito grande de desemprego. A classe média, que era a maior empregadora, não conseguiu pagar aquele salário, porque aumentou o salário da empregada doméstica, e acabou despedindo a empregada doméstica. Só que você veja bem, quando ela trabalhava vinculada, por exemplo, ao Giovanni, a você, ela trabalhava só para você e ela tinha como fazer, segunda-feira eu vou só lavar as janelas, né, os vidros. Na terça-feira eu vou limpar o chão. Na quarta-feira eu vou lavar roupa. Na quinta-feira eu vou passar essa roupa. Então ela distribuía as atividades dela de segunda a sexta-feira. Com o impacto da legislação e o desemprego, ela foi para diarista. E diarista a gente sabe muito bem que a pessoa trabalha muito mais. Tudo aquilo que ela fazia uma semana inteira dentro de uma família, ela acaba fazendo no dia só para você, no dia só para o Gabriel, no dia só para o Henrique, no dia só para mim.
Isso precarizou mais ainda as condições de vida da empregada doméstica. Então, você vê como é importante. Isso eu aprendi lá. Você tem que ter evidências, você tem que ter indícios, você tem que saber e prever qual que é o resultado desse projeto de lei na vida da pessoa que você que é objeto ali da análise dessa legislação. Então é muito bacana, cara. Eu indicaria assim para todo mundo que quer conhecer, que tem interesse na política, que quer saber mais como funciona a política em si, fazer o Renova BR ou fazer o RAPS. É bem interessante isso que você falou, porque realmente algumas coisas que a gente vê, elas parecem que elas surgem só como se fosse como uma resposta a um apelo popular. Recentemente a gente teve aqui a questão dos fogos de artifício com som de explosão, né? Foi, entre aspas, banido para ter só a utilização daqueles que são silenciosos, mas teve essa criação, mas simplesmente eu não vejo como que isso é aplicável, como que consegue ter essa garantia de que vai ser cumprido, né? Então é bem interessante isso mesmo, né? Esse novelo ali que puxa a pontinha e vai virando uma bola de neve gigante ali. E tem um outro detalhe, eu vou te dar mais um exemplo. Recentemente, há menos de um mês e pouquinho, foi aprovado, e foi uma comoção social, assim, foi aprovado uma legislação do piso do auxiliar de enfermagem e enfermagem. Os enfermeiros e auxiliares de enfermagem fizeram uma pressão muito grande, véspera de eleição, ocuparam as galerias lá do Congresso Nacional, e muitos deputados federais acabaram, para não ter problema na urna, acabaram votando favorável. O partido que eu faço parte, ele foi o único que 100% votou contra, justamente analisando os impactos econômicos dessa decisão na vida das pessoas ou desses profissionais efetivos. E eles não foram compreendidos no momento. Porque o Partido Novo é contra os enfermeiros, o Partido Novo é contra os auxiliares. E aí teve um movimento nas redes sociais muito grande. Só que, quando você analisa friamente essa legislação, você vê o seguinte. Primeiro detalhe, ele criava um piso único para o Brasil inteiro. O valor, se eu não me engano, era R$ 5.400. Que é justo o enfermeiro ou auxiliar receber bem. Nós não estamos entrando nessa discussão. Mas assim, primeiro, se toda profissão que tiver que ter piso mínimo tiver que ser votado pelo Congresso, não vai acontecer, porque o Congresso demora 1 ou 2 anos, mais até, para se votar projeto de lei. Então, ou seja, as outras tantas profissões ficariam esperando a vontade do Congresso Nacional em votar a legislação, e isso podia atrasar o aumento do seu salário 2, 3, 4, 5 anos, 10 anos que a gente fica sabendo. Esse é o primeiro detalhe. O segundo detalhe é o seguinte: da onde que foi tirada a base para esse valor? Foi levado em consideração São Paulo, o enfermeiro de São Paulo, que deveria ganhar um salário desse? Muito bem. Só que como vai ficar aquele enfermeiro que está lá no interior do Nordeste? Lá a prefeitura ou lá uma ONG de um lar de idoso não vai conseguir pagar esse cara. Então, colocar o mesmo valor para o Brasil inteiro é complicado. Se foi, não, esse valor foi tirado lá do Nordeste. Então tá. Então em São Paulo, que é um grande centro, os enfermeiros vão receber menos do que eles recebem já. E aí você fala o seguinte: mas Marinho, isso daí é necessário? É necessário. Mas isso antigamente estava sendo regulado nos sindicatos. O sindicato dos empregados conversava com o sindicato dos empregadores, e eles chegavam num consenso de qual seria, dentro daquela localidade, o salário que deveria o enfermeiro receber. Então, isso acontecia dentro das características aqui de Curitiba e região metropolitana, é uma condição, interior do estado é outra condição, interior da Bahia é outra condição, lá no Amazonas é outra condição. Então, ele estava prevalecendo as características de cada localidade e o poder financeiro de cada localidade. Então, você veja que o impacto de uma legislação ela foi tão grande que hoje nós já estamos ouvindo profissionais sendo despedidos de casa de idosos, de hospitais, a não abertura de processo seletivo por parte das prefeituras, porque eles não conseguem pagar esse salário que foi atribuído. Então você veja que há uma necessidade, uma discussão muito grande e dos impactos
que qualquer legislação ela tem que ter na vida das pessoas. Por isso que no Congresso Nacional você não pode arriscar, você não pode colocar qualquer pessoa lá. Você tem que colocar pessoa que tenha conhecimento, que saiba o que vai poder dizer na hora de representar o Gabriel, o Giovanni, o Henrique, o colega ou a colega que estão em casa. Tem que ter, assim, noção mesmo de direito, de políticas públicas, de criação, porque senão vai comer com farinha, a pessoa vai ser enganada lá e vai ser passada para trás. É bem legal isso, né? Aquela velha história. Para fazer Brasil tem que conhecer Brasil, não adianta só ter o poder da caneta. Justamente, justamente. Então é muito bacana, assim, o Renove BR me ampliou minha visão de uma forma extremamente positiva e é o que eu busco trazer para a sala de aula. Bom, Gabriel quer fazer alguma pergunta só antes da gente prosseguir? Eu tenho uma pergunta. No caso, no Brasil, tem uma cultura muito grande de não poder confiar em nenhum candidato. Tipo, todo candidato vai ser ladrão, todo que vier falar comigo só tá querendo o voto. Eu queria saber como é para você que é candidato agora, como é conversar com as outras pessoas, com a população, sendo que essa população já vem cheia de julgamentos prévios sobre você, sobre a sua classe, que seria o político, o candidato. Tá certo. Boa, Gabriel, gostei da pergunta, até porque nessa minha campanha nós estamos fazendo justamente essa provocação. A minha equipe está trabalhando na cidade, em São José dos Pinhais, Curitiba, principalmente no litoral, com uma faixa bem grande, 4 por 2, 4 metros por 2, escrito assim: você odeia a política? Em letras gigantes. Daí, bem pequenininho embaixo, está escrito assim: mas o que você está fazendo para mudar a política? Então, assim, essa provocação que nessa campanha eu tento fazer. Se você me perguntar, Marinho, você gosta da política? Eu vou te responder: eu odeio a política. Cara, mas e por que você está? Eu odeio esta política que está hoje. Esse jeito que está hoje, de tomar lá da cá, de conchavos políticos, de colocação de pessoas não técnicas para gerir o nosso município, o nosso estado, o nosso governo federal. Eu não gosto desses colocação de pessoas somente por negociações políticas prévias anteriores. Não, esse tipo de político eu não gosto. Mas esse político hoje ele só existe porque nós não cuidamos da eleição. Ou seja, nós não atuamos em votar na pessoa certa, com capacidade, competência, conhecendo qual que é a preparação do candidato. Ou seja, a política que nós temos hoje é reflexo da sociedade que nós vivemos. Ah, mas é o cara que é corrupto. Tá, você tem que verificar quanto que o cara está gastando em campanha. O cara está gastando 4, 5 milhões de reais para se eleger. Mas espera aí, se ele é um deputado e ele vai estar gastando 4 milhões, faça o cálculo. Durante 4 anos ele vai receber 1 milhão. Então, qual que é o interesse? O interesse é que ele vai querer recuperar esse valor lá. Ou seja, ele vai fazer de alguma forma para ele conseguir mais do que o que ele está ganhando, mais 3 milhões e mais ainda o que vai lucrar dentro da situação. Então você tem que começar a prestar atenção nisso. Então eu chego nessa provocação. Outro detalhe que eu provoco também, Gabriel, é o seguinte: se você pegar a eleição de 2020, você vai verificar que, em média, no Brasil, 35% a 40% dos eleitores não votaram ou não quiseram votar. Da onde isso? Muita gente faltou às urnas, e essas pessoas que faltaram tem um grande grupo dos jovens. Teve aqueles que foram votar e votaram branco e nulo. Isso dá de 35% a 40%. Cara, se esse grupo de pessoas se unissem e votassem tecnicamente em pessoas qualificadas, eles teriam mudado a política. Eu tenho um dado que, por exemplo, em São José dos Pinhais, aqueles que não foram votar ficavam em primeiro lugar na eleição. O percentual dos que não foram votar foi um percentual maior, que teve mais do que a prefeita que foi eleita. Os que votaram branco e nulo ficaram em terceiro lugar. Então, por aí, você verifica o seguinte, que a pessoa tem que se envolver. E outro detalhe, né? A política está do jeito que está porque a gente não coloca pessoas lá no governo com princípios, com valores, com conhecimento técnico. Então, as pessoas do bem, e aí eu refletindo com relação a isso, cara,
sou eu que eu estou incomodado com essa política, odeio essa política. Mas se eu ficar sentado no meu sofá aqui, nas redes sociais, não vai adiantar em nada. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que me envolver. Como que eu vou me envolver? Só votando? O Marinho é um voto. Então eu tenho que me colocar à disposição. Eu me coloco à disposição. Se apanha, apanha. Se é xingado, eu sou xingado. As pessoas não querem falar com você, não. Mas tem pessoas que, a hora que você começa a falar, elas discutem, elas falam, não, mas é isso daqui que eu quero. Então tá, então vem junto comigo. Vamos montar, vamos fazer o mesmo time. Então eu busco trazer essas pessoas, convencê-las de que elas têm uma força muito grande, que elas têm condição de mudar a política e que eu peço para elas o voto de esperança. Esperança na mudança, esperança numa forma nova de fazer política. Esperança, e tem um detalhe muito interessante que depois a gente pode conversar, que é de cortes de privilégios. O político tem muito privilégio e tem como você cortar. É só você se impor com relação a isso, assumir o compromisso de renúncias, que é o que eu estou fazendo. Não, é que eu ia comentar que é realmente uma coisa que a gente vê muito na população brasileira. Faz um pouquinho tempo até eu estava numa discussão na internet, e era justamente sobre isso, né? Sobre até que ponto a sociedade brasileira ia aguentar se manter do jeito que está, né? E aí, por exemplo, surge alguns exemplos aí, Primavera Árabe, enfim, muitas coisas. E uma coisa que a gente percebe é que o brasileiro, nesse sentido, ele é muito passivo. Eu costumo brincar que a gente tem aquela cultura do graças a Deus. O cara tá lá, pegou para fazer um exame no SUS, e aí esse exame que às vezes não é algo, pô, magnífico de específico, e demorou, sei lá, 5 anos para sair. E aí, pô, ele vai lá e pega lá a guia e fala assim, pô, graças a Deus que saiu o meu exame. E não é graças a Deus, né? Se é algo, pô, vital pro cara, se é algo que o próprio SUS está se propondo a fazer, isso não devia estar demorando 5 anos. Mas a gente aceita com uma naturalidade grande esse tipo de coisa. E isso fica implícito justamente nessa passividade. Não, é verdade. Depois assim, né? É, a gente endeusa muito o político. E isso é outra tecla que eu bato bastante, né? Cara, se você for analisar friamente, o político é um empregado nosso, porque o salário dele é pago de imposto. Então, ou seja, ele tem que obedecer às nossas ordens. A gente tem que, se por acaso teu chefe não paga o teu salário ou não paga o teu vale-refeição, duvido que você vai ficar em casa, tô passando fome, tô precisando ir no médico, mas o meu chefe não me deu dinheiro ainda, quem sabe um dia ele dá. Não, você vai para a porta da sala do cara, você vai pedir para conversar com ele, você vai movimentar os outros colegas, você vai fazer greve se houver a necessidade. Então você movimenta. Por que que no lado político, quando acontece isso, de uma ausência de exames médicos tão simples, uma ausência de médico numa unidade básica de saúde, um aumento da alimentação e da inflação, você não movimenta os teus colegas para você reivindicar melhoras, né? Quando eu falei lá dos privilégios, eu falei o seguinte: eu vejo a política dessa forma, de que o político é um empregado. E a partir daí, eu comecei a analisar o seguinte: o que o político tem de diferente de um empregado normal? Primeiro, ele não tem experiência. Então eu fui para um partido que a gente faz processo seletivo. Eu, para entrar como candidato, quando eu fui em 2020 para prefeito em São José dos Pinhais e agora para deputado federal, eu fui para um processo seletivo, onde eu tive provas, onde eu tive trabalho de conclusão de curso, onde eu tive banca de sustentação dos projetos que eu estava apresentando, onde eu tive que estudar também para eu fazer parte. Então já começa por aí. Bacana. Segundo detalhe, o que diferencia o que eu penso da política com os políticos que estão aqui? Os caras têm privilégios. Se você, Giovanni, se você, Henrique, se você, Gabriel, o pessoal que está nos escutando, for contratado por uma empresa, por exemplo, em Brasília, para ir lá trabalhar com um salário bom, a empresa não vai te pagar auxílio mudança. A empresa não vai te pagar, te dar um apartamento. A empresa não vai te pagar o aluguel que você vai pagar. A empresa não vai te dar o motorista, não vai te dar carro, não vai te dar combustível ilimitado. Então, assim, por que um político tem que ter todos esses direitos que eu acabei de falar para vocês? Então, assim, eu falei, cara, a primeira coisa que eu quero fazer é renunciar a tudo isso. Então, eu já assumi o compromisso e está lá nas minhas redes sociais. Eu não vou receber auxílio mudança, não vou receber apartamento funcional, não vou receber aposentadoria especial, eu vou renunciar
a auxílio moradia, se eu tenho direito a contratar 25 assessores, 7 assessores bons bastam, com qualificado, com mestrado, com conhecimento, 7 faz o trabalho de 25, então eu corto. Por quê? Porque eu não acredito que isso daqui seja a casa da mãe Joana para você fazer e gastar o dinheiro da população, o meu dinheiro, de qualquer forma. Então, são esses detalhes que a gente tem que demonstrar. Ah, Marinho, isso é utópico. Utópico não. O pessoal do meu partido, todos fizeram isso. Todos cortaram. Por quê? Porque político não é diferente, não, cara. Político tem que, se quiser, vai andar de Uber, se quiser, vai pagar o seu aluguel, se quiser, vai ter a sua previdência, ou sua previdência vai recolher para o INSS, ou vai ter a sua previdência particular. O político, não, hoje, aonde que você tem uma possibilidade de você ter 25 secretários, assessores junto contigo, se você pode desempenhar seu trabalho muito bom. Agora, se você é burro, né, não sabe nada do que está fazendo, você vai ter que, 25 é pouco, você teria que ter 50 até, porque você não sabe fazer nada. Mas se você estudou para isso, você tem que cortar na carne. A administração pública ela tem que ser mais leve, justamente porque assim, cada colega meu, eles economizam por ano, por mandato, R$ 1 milhão. Nós temos 8 na Câmara de Deputados. Então, só eles são 8 milhões. Nós temos 513 deputados federais. Se todos fizessem isso, era uma economia de 513 milhões por ano, que daria 2 bilhões no mandato. 2 bilhões é o dinheiro necessário para você contratar médico para os postos de saúde, contratar exames para o pessoal não ficar 2 anos esperando, contratar dentista, ter uma segurança melhor. Então, ou seja, se você diminuir o privilégio dos políticos, você acaba atingindo as pessoas que têm necessidade. Bacana essa sua colocação, né? A gente às vezes não para refletir em algumas coisas, né? Mas eu queria falar um pouquinho do seu partido, né? É o Novo, né? O seu partido, né? É o Novo. E se eu não estou me enganado, o Novo ele é conhecido como um partido também, né? Que como você comentou essa questão das denúncias, mas ele não usa o fundo eleitoral, né? Se eu não estou me enganado, né? Não. Não. Nós acreditamos que você usar dinheiro público para fazer campanha política é um crime. Aham. Ainda mais quando tem tanta gente passando fome, passando necessidade. Sim. Então, só para você ter uma ideia, Henrique, 5 bilhões de reais para ser gasto em 45 dias. 5 bilhões de reais. É muito dinheiro. Nossa. É muito dinheiro. E isso eu achei bem interessante do Novo, né? E, assim, eu peguei hoje o seu flyer, você falou, tá escrito aqui, você odeia política, né? Aí tá aqui, apresentando um pouco você, né? E aqui tá, embaixo do flyer, tá, o que eu defendo para um novo Paraná, né? E vamos começar falando um pouco das suas propostas, né? Eu queria comentar o que você coloca aqui, adoção de criança, né? Qual que são os seus projetos aí para adoção de criança? Você colocou aqui, seria a voz da criança abrigada. O que você vai fazer aí para as crianças? Que às vezes são instituições ali. A gente tem até na FAI, né, as crianças lá do Padre Seconello também, que a gente vai visitar, faz um trabalho voluntário lindo, né, que o professor Gilmar faz com as crianças também. É muito bacana o projeto dele. Mas quais são os seus projetos para essa área? Bom, primeiro, por que eu escolhi a adoção, né? Porque primeiro eu vivo a adoção, né? As minhas 2 filhas são filhas que eu chamo do coração, são filhas adotivas. Chegaram para mim com 2 dias e a outra com 7 dias. Uma tem 17 anos, a outra tem 14. E eu fui estudar muito o tema adoção porque são informações que a gente não tem no dia a dia, né? E a minha área, inclusive, de especialização era direito empresarial, não tinha nada a ver com direito de família. E aí eu fui estudar, me deparei com esse universo da adoção e das necessidades existentes, e foi aí que eu fundei o Roman, justamente para replicar esse nosso conhecimento para outras pessoas que também têm vontade de partir. Tanto que, terminando aqui esse nosso bate-papo, logo depois eu tenho uma entrevista com um casal que quer partir para a adoção também e quer tirar dúvidas. Então você veja, primeiro é isso. Segundo detalhe, eu vivo esses ambientes. O Padre Seconello que você falou é uma instituição de acolhimento, um antigo abrigo, né, que é o antigo orfanato, como falavam antes, e que ali tem crianças, né? E muita gente pega e fala assim, mas eu nunca vi essa pauta, essa reivindicação. Claro, porque as crianças estão trancadas lá dentro e elas não podem sair para reivindicar. Você nunca vai ver uma passeata
de crianças abandonadas pela 15 ou de São José dos Pinhais ou de Curitiba, lá junto na frente da prefeitura com cartazes. Por quê? Porque elas ficam trancadas dentro dessas instituições de acolhimento, né? Que fazem, claro, muita coisa para elas, mas elas não têm o principal, que é viver em família. Todos nós tivemos a oportunidade de viver em família, né? Algumas famílias mais calorosas, outras menos calorosas, mas nós tivemos o direito de viver em família. Essas crianças, não por culpa delas, por culpa dos adultos. Por que elas estão lá? Elas estão lá por abandono, o adulto abandonou elas, o adulto violentou elas, o adulto se envolveu com drogas e com outras situações que colocou a vida delas em risco, mas ao invés dos adultos estar trancados e trancafiados, é elas que estão. Então, quando eu falo de ser a voz dessas crianças aqui fora, é ser o representante na busca dos direitos delas. E o direito, quando eu falo de viver em família, está lá na Constituição. Está escrito na Constituição, artigo 227. Toda criança e adolescente tem o direito com prioridade absoluta de viver em família. E elas não estão sendo atendidas. E aí o pior, porque elas entram muito jovens, nenéns muitas vezes, e ficam até os 18 anos trancadas nesse ambiente e depois são jogadas numa sociedade que é totalmente violenta, e aí grande parte das meninas vão para a prostituição e a outra parte vai o dos meninos vai para as drogas, vai para o crime. Então, assim, é um crime que nós fazemos para elas. E não tem ninguém hoje no estado do Paraná, e até mesmo no Brasil, que consiga levantar essa bandeira e que tenha o conhecimento porque vive a adoção. E quando eu falo também, Henrique, em adoção, esse grupo de pessoas, ele é uma amostra da nossa sociedade. Porque se essas crianças estão lá, é porque as famílias estão desestruturadas. Se elas estão desestruturadas, por quê? Por ausência do Estado, por não criação de políticas públicas de atendimento ou de prevenção para que isso aconteça, desse abandono, né? Se elas estão há tanto tempo dentro de um abrigo, dentro de um orfanato, dentro de uma instituição de acolhimento, é porque o Poder Judiciário não tem braços para poder agilizar a colocação delas em família, ou na família de origem, ou numa família por adoção. Então, eu falo o seguinte, essa é a bandeira principal minha, não uso ela de forma, não, ele está usando a adoção para... Não, eu estou na política por conhecimento profissional e conhecimento acadêmico. Mas a partir do momento que eu estou na política, eu tenho a obrigação de levar à frente essa bandeira que eu acho tão importante. É bem interessante isso que você comenta, né? Eu não sei se o Giovanni e o Gabriel já tiveram a oportunidade de conhecer alguma instituição carente. Não tive. Só acho que os asilos, mais quando era moleque. Exatamente. Específico para crianças, não. É um local que você vai, até quando você sai assim, eu quando saía, às vezes você, né, eu muitas vezes falo, às vezes você reclama da vida, muitas vezes você vai lá, as crianças te acolhem muito bem, você se sente muito bem lá ajudando as crianças, e é um trabalho muito legal, a FAI até faz o trote solidário, né, que doa chocolates para as crianças, e realmente é isso que é triste, né? Algumas crianças até do Padre Seconello estão até, já tive a oportunidade de ver, algumas delas estão trabalhando até em mercado ali no Max, né? Que eles fizeram até um planejamento para colocar algumas crianças no mercado de trabalho, isso achei também interessante para pelo menos elas começarem a trabalhar, né? Terem alguma renda. Bom, pegando um pouco mais esse gancho das suas propostas, né? Aqui estamos falando sobre empreendedorismo, né? Quais são os seus projetos? Você colocou aqui, empreender por oportunidade e não por necessidade. Empreendedorismo como gerador de renda, riqueza e emprego. Quais que são os seus projetos na área para quem quer empreender, para quem tem a vontade aí de montar, às vezes, montar um negócio, tem alguma ideia, quer sair na vida, né? Porque a gente sabe que hoje é muito difícil, às vezes, por carteira assinada, às vezes você conseguir ali crescer uma renda, as pessoas decidem empreender, né? Que eu acho que muita gente empreende por necessidade também, né? Tem muita gente que acaba. Como é que você vê tudo isso? Cara, isso daí é um outro tema extremamente profundo e necessário de discussão pelo seguinte. Primeiro, quem mais gera emprego são os pequenos empreendedores. Quem mais gera riqueza são os pequenos empreendedores. Os que mais são abandonados pela administração pública são os pequenos empreendedores. O empreender hoje, quando eu falo o Brasil é um país de empreendedorismo por necessidade, não por oportunidade, é o seguinte,
todo mundo fala, o Brasil é o país do empreendedorismo. Não, o Brasil é o país de fome. Começa por aí. E as pessoas acabam empreendendo para colocar comida na mesa, na sua grande maioria. A pessoa ela faz o seguinte, ela está desempregada, a mãe, que é um empreendedorismo feminino, ele é muito grande, é um movimento muito grande existente no Brasil, mas ela não tem outra alternativa, muitas vezes, de colocar comida para os filhos. Então ela acaba empreendendo, no sentido de, quando a gente fala em empreendedorismo também, o pessoal tem mania de pensar em empreendedorismo, as grandes empresas, não. A tiazinha que faz o bolo e vende a fatia lá na frente das empresas, lá ela é uma empreendedora. O tiozinho que pega os recicláveis na rua, ele está pegando aquilo lá para ele vender, ele é empreendedor, né? Então, ou seja, e eles fazem isso para comprar comida, para pagar as contas. Então, o empreendedorismo no Brasil, ele é por necessidade. Só que tudo isso leva a um problema muito grande. Por quê? Porque eles não estão acostumados. Eles não têm noção de marketing, eles não têm noção de formação de preço, eles não têm noção de busca e condição de busca de crédito para capital de giro, para comprar mercadoria. Eles não têm nenhum contato de contratação de recursos humanos, eles não têm nada desses ensinamentos. E aí o que acontece? Eles acabam se prejudicando quando eles acabam empreendendo, porque aumenta o problema social, aumenta a dívida, isso vai gerar desconforto dentro da família e um divórcio, separação ou agressões até aos filhos. Então, quando a gente fala num apoio ao empreendedor, nós estamos falando justamente isso, da facilidade de você sair da informalidade para a formalidade, abrindo uma empresa, que tem lugares no Brasil que leva até 90 dias para abrir uma empresa. Segundo, amaranhado de legislação existente e de tributo existente, então facilitação na hora de tributo. Tem um projeto que é o que a gente defende, o partido defende muito, é um imposto único, onde diminuiria a sonegação e facilitaria o empreender. Terceira situação, ter acesso a microcrédito. Se hoje você quiser conseguir um crédito, vamos falar que vocês três aqui queiram desenvolver essa pessoa jurídica dessa mídia de vocês e queira expandir mais, ter um ambiente maior, fazer presencial. Montar um estúdio. Montar um estúdio. Se vocês forem num banco para pegar empréstimo, cara, você vai ver que você vai desistir. Por quê? Precisa de tal e tal e tal documento, tem que ter imóvel no nome, tem que ter fiador ou avalista, fiador, tem que ter isso, tem que ter aquilo, você desiste e as taxas de juros são muito altas. Então tem como você facilitar isso. Os pequenos empreendedores, normalmente eles têm problemas financeiros e normalmente eles vão ter problema de restrição de crédito. Então o que você tem que fazer? Facilitar isso. Como? Facilitar na busca e também, como que fica a garantia, Marinho? A garantia pode ser feita através de um fundo garantidor. Eu vou dar o exemplo do fundo eleitoral que nós estávamos falando. Se esses 5 bilhões de reais não fosse para fazer campanha política em 45 dias, fossem distribuídos aos estados. Vamos pegar, por exemplo, o estado do Paraná, ficaria lá com 500 milhões de reais. 500 milhões de reais, ele põe dentro de uma carteira onde ele vai conceder, ele vai ser o garantidor para o Gabriel, para o Giovanni e para o Henrique, para eles buscarem crédito. Então, se vocês três não pagarem, esse fundo paga. Isso, as instituições financeiras falam assim, opa, tem um bom garantidor, então eu vou dar crédito para eles. E daí pode escalonar esse crédito. Eu vou liberar um pouco para vocês comprarem os equipamentos. Daí eu vou lá ver, comprar equipamento, beleza. Aí eu vou liberar mais um pouco para vocês conseguirem colocar em dia aí as questões do estúdio e colocar no ar. Beleza? Beleza. Vou liberar o restante para que vocês tenham capital de giro, para que vocês possam fazer marketing, possam contratar pessoas. Beleza. Pronto. Acompanhou vocês. Deu treinamento a vocês também de como fazer formação. Tudo isso está linkado ao Ministério da Economia. Eu tive lá em maio conversando lá no Ministério e existe todas essas ideias que nós estamos levando. Então, ou seja, o suporte ao pequeno empreendedor e ao empreendedor. O segundo detalhe que eu falo, que é de oportunidade, é assim, você tem que trazer a disciplina de empreendedorismo. Nós que estamos na FAI, nós sabemos que tem uma cadeira de empreendedorismo.
mas é no curso superior. Nós tínhamos que trazer essa disciplina de empreendedorismo lá na infância. Para quê? Porque a criança já nascesse num ambiente, já crescesse num ambiente, onde ela fica olhando e vendo as oportunidades que estão próximas dela. Eu vou dar um exemplo aqui que eu gosto de falar. Tem uma menininha que ela mora num prédio que deve ter lá aproximadamente 130 apartamentos. E ela pegou e começou a perceber, e ela gostava muito de cachorro, ela começou a perceber que os tutores não tinham tempo de passear com os cachorros. Era aquela passeadinha rápida, já tinha que subir porque tinha que trabalhar ou ir para a escola, alguma coisa assim. Aí o que ela fez? Ela fez um cartãozinho, colocou embaixo de cada porta, falando o seguinte: ó, se você quiser que eu passeie com o teu cachorro, eu cobro lá, sei lá, R$20. A pessoa falou: ó, que bacana. Pegou e foi. Cara, ela teve tanta procura que ela não conseguia vencer. Aí o que ela fez? Ela terceirizou, ou ela fez parceria com outros coleguinhas que também faziam essa vez de passear com os cachorrinhos. Olha só, ela viu uma oportunidade, ela gerou riqueza e gerou emprego dentro de um insight que ela teve. Uma menina de 10 anos. Então, ou seja, você tem que preparar as nossas crianças para que elas tenham uma cultura de verificar oportunidades em determinados locais, para que não seja o adulto que vai empreender por necessidade. Realmente acho que o Gabriel e o Giovanni aqui, tu com certeza já deve ter visto alguém que vai bater na porta de casa, vai querer vender alguma coisa, né? E essa pessoa também é empreendedora. Geralmente o pessoal de frutas aqui em casa, né? Bate, você vê que o rapaz tá ali levando um carrinho, né? E o cara tá ali, faça dia, faça sol, faça chuva, ele tá vendendo, e você sabe muito bem que ele tá vendendo por uma questão de necessidade, né? Sim. E que, inclusive, nesse aspecto, na hora que foi comentado isso, eu já lembrei de uma. Eu tava vendo aqui, fui pegar no histórico. O Sebrae ele fez um levantamento sobre isso faz pouquinho tempo, e ali apontava que 45% desses CNPJs ativos no Brasil eles estão recebendo até um salário mínimo. Então, assim, quando a gente fala em empreendedorismo, eu imagino que ele é passado uma ideia errada. Por quê? Porque quando a gente fala, pô, como o professor estava falando ali, pô, na FAI e tal, no ensino superior, a gente sempre fala empreendedorismo que é apontando para o Jeff Bezos, né? Apontando aí pro. Poxa vida, me fugiu o nome do outro Elon Musk, né? Sempre esse pessoal que, pô, tá bilionário, ganhando assim rios e rios de dinheiro. Mas será que o empreendedorismo é só aquilo? É só chegar naquele ponto? Ou será que é aquele cara que tá do lado ali, né? Eles são o pequeno empresário, ele é um gerador de emprego gigantesco. É basicamente o cara que tá sempre o dia a dia na economia e é o que atende a maioria das pessoas, inclusive. Com certeza. E tem outro dado também, Giovanni. Além de tudo isso que você falou e muito bem apontado, tem um dado que mais de 50% dos empreendedores são micro e pequenos empreendedores. Primeiro detalhe. Então, você veja, esse quantitativo ele é muito alto de pessoas que recebem pouco. E quando a gente fala em concessão de crédito, nós não estamos falando em concessão de crédito como, por exemplo, o BNDES, que liberava crédito para as grandes empresas de milhões e milhões de reais. Não, nós estamos falando em concessão de crédito. Vamos pegar o estúdio de vocês aí. Cara, é um crédito de 30 mil reais, que comparado a uma grande empresa é muito pouco, né? E isso se reverte a partir do momento que vocês abrem uma empresa com qualidade, vai ter visualização, vai ter alcance, empresários vão vir, vão querer participar patrocinando, para que eles possam fazer a propaganda das empresas dele. Então, ou seja, aí vocês vão precisar de ter mais um agente que cuida disso, vão ter que contratar um contador. Então, você veja o tanto de riqueza que acaba girando dentro disso num valor muito pequeno. Um outro detalhe que é muito interessante, quando a gente fala em empreendedorismo mulher, né? A grande maioria dos empreendedores são mulheres, principalmente no que fala ali na questão da necessidade. As mulheres, grande parte, mãe solo, ou seja, aquela que é responsável, ou mãe solo, ou mulher que é responsável, ela é o chefe da família, de colocar dinheiro, alimento na família ali. E tem alguns dados muito interessantes, porque assim, do empreendedorismo, quando você investe na mulher, mulher contrata mulher. Um percentual muito grande de mulheres empreendedoras, elas contratam como funcionárias mulheres. Então você acaba atingindo duplamente a sociedade em benefício.
Porque além de você ajudar ela a empreender, ela está contratando uma mulher, você está tirando da informalidade ou do desemprego. Segundo detalhe, a mulher ela é adimplente, mais do que o homem, ou seja, ela paga as contas dela em dia mais do que o homem. E ela tem uma escolaridade maior do que o homem. Aqui ninguém está fazendo propaganda contra o homem. Mas estou falando o seguinte, se lembra que eu falei lá atrás, quando você faz um projeto de lei, você tem que ter índices, você tem que ter evidências, você tem que ter pesquisa com relação a isso. Então, quando você começa a fazer a pesquisa do empreendedorismo, você está vendo que você tem que investir na hora de colocar, poxa, eu tenho que favorecer, facilitar e favorecer o empreendedorismo feminino. Por quê? Porque eu consigo atingir o mercado, a sociedade de uma forma mais rápida. Então, isso é muito interessante, sabe? Mas depende, assim, de você se debruçar. O Sebrae fez um vídeo muito legal, que está aí no rolando nas redes sociais. Eu acabei compartilhando também na minha página do Instagram, que ele fala justamente isso. Todas as necessidades que você tem, é só você investir no empreendedorismo ou no pequeno empreendedor, que elas são sanadas. Interessante, muito bacana. Antes da gente só falar das suas duas propostas, eu queria comentar, né, para os meninos, né, que eu queria perguntar uma coisa para você, né, assim, você também tem um podcast, né, que é o Debate Pronto, né, e, assim, a gente montou um podcast, eu e o Giovanni, depois o Gabriel se juntou com a gente, né, e claro, a gente tava até comentou a questão do estúdio, até tava dando uma olhada, realmente, os microfones, essas questões, é um baita dinheiro que vai, porque as questões de equipamentos de áudio são bem caros, assim, né, e, assim, como é que é pra você, quando você montou esse teu podcast, assim, você teve um intuito, assim, de você também trazer para as pessoas político? Eu lembro que você trazia convidados, assim, mais, sempre, claro, ligados à política, mas você sempre trouxe análises ali. Qual que foi a tua ideia de você montar o Debate Pronto? Cara, o Debate Pronto, né, nós fizemos, suspendi agora em razão da eleição, para não dar uma confusão, mas nós fizemos 100 lives nesse período de dezembro de 2000, a primeira semana de dezembro de 2020 até o mês passado, né? E começou da seguinte situação: como nós fomos participando, eu e o professor Schumacher é cientista político, ele é advogado com mestrado em ciência política e mestrando da Universidade Federal em ciência política. E a gente percebeu o seguinte, na mesma forma da adoção, eu tinha muita informação que eu estava recebendo, seja do Renova BR, seja o RAPS ainda na época eu não fazia, mas da eleição que eu participei, de sala de aula, do mestrado, eu falei, cara, eu não posso ficar com essa informação para mim. E aí surgiu a ideia, então, de nós fazermos que primeiro era uma página online de discussão de economia, direito e política. Com o tempo passando, a gente, finalmente ali a gente chamava de revista eletrônica, porque era como se fosse uma revista mesmo, né? Que é a mesma coisa daqui de vocês, né? A revista é assim, quando você pega uma revista e você vai folheando, daqui a pouco tem uma matéria de educação, depois tem turismo, daqui a pouco tem cultura, daqui a pouco tem política. Então cada página é um tema diferente. E o Debate Pronto, ele estava assim, ele estava cada página diferente. E aí acabou acontecendo da gente ir trazendo pessoas dos mais variados temas. E outro detalhe, uma pessoa acabava chamando outra. Então a gente falava da participação do jovem na política, depois nós fizemos o acompanhamento do governo municipal, do governo estadual, do governo federal, as coisas que aconteciam no Brasil, no Paraná ou em São José, em Curitiba, a gente trazia, discutia, no intuito de levar de uma forma mais leve, uma forma menos técnica para a comunidade, para esclarecer todo mundo de que a necessidade da participação na política, né? E aí a gente trazia tema de adoção. Nessa viagem que nós fizemos para Brasília, nós entrevistamos e trouxemos várias informações lá de Brasília direto, convidamos o nosso amigo para fazer parte lá do Ministério da Economia, para fazer parte do podcast. Então foi isso, e foi assim, um sucesso. Sinto falta de não poder participar mais do Debate Pronto, mas é só acabar a eleição aí, a gente tá voltando. Mas você tem que criar um projeto de lei, Meu Podcast Minha Vida. Acho que tem que criar um projeto de lei aí pra gente poder, né, o Meu Podcast Minha Vida, porque a gente gosta muito de gravar, né? O Gabriel também, né? Gabriel, como é que tu entrou com a gente também?
Mas o projeto tem sido bem bacana, né? Meninos, querem fazer alguma outra pergunta? Fiquem à vontade aí também. Não, até ia comentar que a ideia do nosso projeto também foi bem similar, né, Henrique? A gente teve a nossa curva evolutiva, então a gente inicialmente era só nós dois mesmo, conversando, tal, batendo papo. E a gente começou a fazer esse negócio de, pô, chamar um convidado, então a gente tem esse espectro bem longo, então a gente tem convidados de diferentes áreas e sempre, pô, o assunto é show de bola sempre, engrandece muito a gente Não, ficar participando pra quem tá ouvindo. Giovanni, e tem um outro detalhe, né? O grande beneficiário somos nós, porque assim, você tem a oportunidade de ouvir outras pessoas e você vai assimilando, cada uma que vai passando nos programas, e eu acredito que com vocês aqui é a mesma coisa, você assim, poxa, tira uma informação bacana ali, eu vou guardar na minha caixinha da memória, tira outra. Daqui a pouco, você consegue ter uma reflexão sobre toda a comunidade, sobre toda a sociedade, sobre tudo que está acontecendo, é muito melhor, aumenta o teu conhecimento geral, isso é muito legal. Então a gente ganha, além da gente levar para os outros e levar informação para as outras pessoas, também a gente ganha em conhecer mais coisas, né? Isso é muito importante. Sim, exatamente. Aí eu até vou falar por mim, porque isso eu já falei várias vezes, vários episódios, e eu não canso de falar. É, o negócio do podcast, ele trouxe uma oportunidade de conversar com gente que eu nunca falaria na minha vida, né? Então, assim, eu sempre fui um cara que eu sempre tive muito interesse por política, assim, sempre gostei de, né, entender essa reflexão, como que isso afeta nas pessoas. Até como você estava comentando ali na última eleição, eu votei na última eleição, inclusive eu trabalhei nela, eu fui mesário, voluntário, foi uma experiência show de bola. E, pô, você pega, sei lá, uns 2 anos atrás e fala assim, pô, vou conversar com um cara que tem um currículo gigante, que já foi candidato a prefeito, agora é deputado. Eu nunca que eu ia imaginar que eu ia estar tendo a oportunidade de estar fazendo isso. Então o podcast ele abriu essa porta para mim. Sim, cara, é só benefício, é só benefício. Eu curto demais, ajuda você ter rapidez de raciocínio, ajuda você a conseguir fazer uma análise fria de uma determinada situação, ajuda você a se posicionar com relação a determinados assuntos, porque o que falta hoje mesmo na sociedade é a gente que tenha posicionamentos, porque todo mundo fica em cima do muro, né? Não se mete, não fala, não, aí se você tiver posicionamento, te faz ter um espaço na sociedade. Outra coisa que eu acho muito interessante, e vocês são jovens, né? Isso é muito importante. Nós estávamos falando lá da participação das pessoas na política. Os jovens não estão participando e as decisões que estão acontecendo hoje das legislações vão impactar a vida de vocês num futuro não tão distante. Então, ou seja, você tem que tomar cuidado, você tem que acompanhar, você tem que ser parte integrante nisso, né? Graças a Deus tem muitos jovens participando hoje, né? O Partido Novo é interessante porque a grande maioria dos candidatos são jovens, né? E isso dá uma esperança muito grande num futuro bom assim de discussões. Então, esses espaços que vocês têm é muito legal. Por quê? Porque ele favorece as reflexões e vocês conseguem atingir a população e a comunidade, os jovens principalmente, com um linguajar muito legal e da importância que né? Gera responsabilidade muito boa. Eu acho que isso é muito importante. Nós até tivemos a oportunidade de conversar com uma aluna sua, não sei se o professor talvez deva conhecer, a Jéssica, que trabalha com marcas e patentes, ela até deu umas dicas pra gente, né, pra patentear a marca, foi bem legal também o bate-papo, e ela também queria estar muito aqui hoje, só que ela tá estudando, né, acho que nessa hora ela tá tendo aula, né, mas ela também participou com a gente em um podcast, e ele abriu muitas portas, a gente conversou com um campeão brasileiro de sinuca, conversamos com várias pessoas aí que a gente, que nem o Giovanni falou, que a gente não jamais teria a oportunidade se não fosse por esse projeto. Antes da gente prosseguir, eu só queria dar uma pauta também contigo, falar um pouco também, né, sobre a questão a gente tem essa questão ano que vem que a gente talvez não vai ter um ano muito legal, o pessoal fala do orçamento secreto,
de várias coisas aí, que o ano que vem pode ser um ano muito complicado para o Brasil. Essa questão da gasolina também comentaram que não sabe se vai durar ano que vem. Como é que você vê o Brasil em o ano de 2023? Você vê que vai ser um ano difícil? Você vê que vai ser um ano fácil se as pessoas fizerem a escolha certa? Como é que você vê isso daí? Normalmente, depois de uma eleição, o ano é difícil, né? Porque existem muitas concessões para as pessoas buscarem ficar no poder, né? Mas tem, assim, alguns atos que foram praticados esse ano, e aí eu estou falando no governo federal, que demonstra que nós vamos ter impactos. O aumento do Bolsa, que era o antigo Bolsa Família, de 400 para 600 reais, 200 reais, ele impacta, e ele é até dezembro, ele gerou um furo no orçamento, porque não tinham de onde tirar esses valores, e isso daí foi jogado para os próximos anos. A questão das concessões para fins de redução do preço dos combustíveis, ele não é algo infinito, ele vai gerar impacto e vai gerar inflação para o ano que vem. Nós vamos ter um ano difícil, mas o que eu sempre falo é o seguinte: por isso que nós temos que ter representantes técnicos, porque na frente, na presidência da República, tem que ter alguém que saiba conduzir esses momentos delicados, que tenha uma equipe muito bem preparada e que traga as soluções. Vai ser um ano complicado, independente se for bom, vai ser um ano complicado. Se o presidente da República for ruim, vai ser um ano mais complicado. No Congresso Nacional, a mesma situação. Tem posturas que têm que ser tomadas. E por isso que há necessidade de uma renovação muito grande dos políticos que estarão em Brasília, seja no Senado, seja na Câmara de Deputados. Por quê? Porque esses políticos eles têm que votar alguns projetos de lei que eles são extremamente necessários para colocar o Brasil no eixo de novo. E aqui nós estamos falando de reformas. Eu falei para vocês ali, quando nós estávamos falando de empreendedorismo, as questões de uma reforma tributária, que hoje o tributar no Brasil, pagar imposto é muito difícil, e isso só leva à sonegação. Então nós temos que facilitar, também bloqueia o crescimento, o surgimento de novas empresas, o crescimento das empresas, geração de emprego, geração de renda. Então nós temos que votar a reforma tributária, nós temos que votar a reforma administrativa. Quando a gente fala na reforma administrativa, a gente vê assim algumas questões com relação a servidores públicos de alto escalão, que você fala assim, cara, parece que nós estamos no império, né? É gente recebendo 2 feriados por ano, recebendo salários acima do teto, recebendo benefícios muito grandes. Aqui eu vou dar um exemplo do Poder Judiciário. Quando existe um desvio de finalidade por parte de um juiz, a grande penalidade que ele tem é a aposentadoria em benefício do serviço público com a manutenção do seu salário. Ou seja, se o cara vai lá, como aconteceu de um desembargador em São Paulo, que rasgou, ele estava passeando na praia, acho que era Santos, e um fiscal falou que ele não poderia ficar ali porque era época de Covid, e ele falou que ele ia ficar, e o cara pegou e falou que ele tinha que usar máscara, ele falou que não ia usar máscara, o cara notificou, ele rasgou e jogou na cara do fiscal, que é uma postura totalmente que deve ser vedada, né? Foi analisada a questão dele pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, e ele foi condenado a se aposentar em benefício do serviço público, ou seja, ele está em casa, agora recebendo o mesmo salário que ele recebia antes, como ele era desembargador. Então, assim, isso é necessário para que coloque novamente o Brasil nos eixos, né? Uma outra situação dentro da reforma administrativa é assim: eu fui secretário de Administração e Recursos Humanos de São José dos Pinhais, tinha que cuidar de uma folha de pagamento de 8 mil servidores, então eu conheci muito bem isso. Você tem que valorizar o bom servidor público, né? Fazendo com que ele consiga ter esperanças ou que ele seja gratificado por aquilo que ele está fazendo de bom, e o bom exemplo dele arrasta aquele servidor que não é tão bom. Hoje, do jeito que está, é o contrário. O servidor que é bom, que é aquele que trabalha, ele começa no primeiro ano, ele vai no segundo ano, daqui a pouco ele está vendo que o cara que está lá só sentado,
não está fazendo nada, está ganhando o mesmo tanto que ele, está evoluindo da mesma forma que ele. Então é mais fácil ele falar bem assim, não, eu não vou me importar mais com isso daí, eu vou ficar sentado lá também jogando paciência no computador, porque não muda nada. Então, ao invés dele ele arrastar pelo bom exemplo, ele é arrastado pelo mau exemplo. Ele acaba perdendo a função, a vontade, a vocação de ser servidor público. Então, isso daqui são situações que nós temos que votar efetivamente em Brasília. Outro detalhe, corrupção, prisão em segundo grau, questões de penalidade mais forte para quem é corrupto, para quem desvia a finalidade, são tudo situações, a falta de terminar que se for o privilegiado, o político comete um crime, ele é julgado em Brasília. E aí acontece como aconteceu, não vou entrar no mérito aqui se era verídico ou não, mas como aconteceu com a questão do Lula, que ele não foi inocentado, prescreveu os processos dele, a penalidade dele não foi imposta porque passou o prazo. Então, ou seja, acabar com essa condição aí especial e fazer com que a pessoa sofra normalmente penalidades e processos judiciais como nós também. Então, isso daqui nós vamos precisar ter um Congresso e ter um Senado muito bom tecnicamente, muito vocacionado, com princípios e valores, para que a gente possa enfrentar com menos problema aí esse ano de 2023 e 2024. Eu não sei, eu acredito que o Gabriel e o Giovanni também devem sentir que as coisas estão... o mercado, assim, a gente percebe que algumas coisas não estão baixando de preço, a gente percebe, por exemplo, o produto de limpeza aumentou muito o preço, o setor alimentício também, né, tem essa questão também que os preços estão aumentando também, por mais que a gasolina esteja baixando, o preço do frete automaticamente baixa, mas o preço dos insumos, ele continua ainda alto, né, e, bom, para a gente, né, prosseguindo aqui, você comentou aqui também sobre a questão da educação, ensino médio profissionalizante, né? Nosso jovem com efetiva oportunidade de emprego. Quais são os seus projetos? O que você pretende fazer nessa área para o jovem aí? Bom, quando nós vamos estudar, né, a educação, porque a educação eu estou inserido, como eu falei, sou professor há 17 anos, e ela tinha que estar na minha pauta. E aí eu falei bem assim, tá, onde que está tendo o gargalo da educação? Então, claro, nós temos necessidade de melhoria lá na educação infantil, no ensino fundamental, só que está tendo uma evasão escolar muito grande no ensino médio. E daí nós vamos pesquisar por que as pessoas os adolescentes estão saindo do ensino médio. E eles estão deixando de estudar justamente porque eles têm que trabalhar, né? Eles deixam o ensino para ir trabalhar, para colocar comida em casa. Então aí nós pensamos o seguinte, qual que seria a saída, né? Primeiro, nós teríamos que facilitar a entrada deles no mercado, mas ao mesmo tempo retendo eles na escola. Então, o que nós fomos verificar é o seguinte, o Brasil hoje, 14%, 9 a 14% das escolas de ensino médio são profissionalizantes. 90% em média, 85% a 90%, são ensino médio regular. Então o que faz? Faz com que o adolescente não tenha vontade de estar na escola. Na minha época, isso faz muito tempo, eu fiz técnico contábil. E que me facilitou muito. Aos 16, 15 anos eu já estava trabalhando como estagiário, 16 anos também estava como estagiário, já trabalhei na Caixa Econômica como estagiário, depois eu fui trabalhar numa transportadora, depois fui trabalhar numa farmácia, até que eu encontrei o direito. Mas para a gente não ficar naquele papo saudosista do passado, a gente verifica o seguinte, que o nosso ensino médio, em comparação aos outros países, por exemplo, com a Europa tem 40% do ensino médio profissionalizante. Se você pegar a Áustria, é 60% ensino médio profissionalizante. Por quê? Porque nem sempre, olha que eu estou falando contra o meu quadrado, nem sempre a pessoa, para ela ter uma boa colocação, ela precisa ter uma faculdade. E a gente verifica muito formado em graduação, inclusive sendo Uber, não depreciando a função de Uber, mas não é na profissão que ele estava, que ele queria. Então, assim, você trazer de novo essa vocação do ensino médio profissionalizante, ela é extremamente necessária para você manter esse aluno em sala de aula,
facilitar a colocação dele no mercado, e ele vai ficar na escola. Por quê? Porque ele precisa estar na escola para ele estar trabalhando. E aí ele cresce dentro da empresa, dentro daquilo que ele achar que é o melhor caminho e as oportunidades que estão aparecendo na vida profissional dele. Aí ele vai para uma graduação, para uma pós-graduação, mestrado, doutorado e pronto. Então, por isso que eu falo em ensino médio profissionalizante como uma porta necessária para a colocação desses jovens no mercado de trabalho. Então, é por isso que é uma bandeira, né, que eu defendo. E outro detalhe é o seguinte, tá, mas será que o jovem ia? Claro, você tem que ver assim, em que mundo nós vivemos. Hoje nós vivemos no mundo da tecnologia. Eu estava precisando para a campanha de um videomaker, né? Cara, procurei em São José inteiro e fiquei sabendo que tinha 250 vagas, né, procurando um videomaker só em São José dos Pinhais. E não encontravam. E não encontraram. Então, assim, você fazer um ensino médio profissionalizante, por exemplo, nessa área. Inteligência artificial, o pessoal que é mais das colônias, um técnico agrícola, o pessoal que é de Paranaguá ou do litoral, um técnico em comércio exterior, um técnico em biologia, entendeu? Então, são atividades dentro da vocação de cada município e, ao mesmo tempo, que seja chamativa para a nossa juventude, né? Então, o que eu vejo são assim, não é somente legislação, mas você criar políticas públicas de adequação da situação que nós temos para favorecer o aumento do ensino médio profissionalizante, trazendo escolas particulares para vir somar junto, facilitando a abertura de emprego nas empresas para esses jovens e colocando comida na mesa deles, da família também. Bacana você falar dessa questão do videomaker, porque eu trabalho com edição de vídeo, né? Eu trabalho com clientes, né? E a gente sabe que é uma área também que é um pouco, tá sendo muito procurada, inclusive é procurada agora, né? Nesses momentos eleitorais, muitos políticos procuram, né? Para fazer seus jingles, suas campanhas eleitorais, né? E pegando esse gancho aqui, para perguntar para o Gabriel e para o Giovanni, né? O que vocês acham que precisaria melhorar na educação? Gabriel, o que você acha que precisaria melhorar, por exemplo, na educação, assim, que vocês dois estudaram, né, em colégios estaduais e tudo mais, o que vocês acham que precisa melhorar? Cara, pelo que eu passei, eu fiz a vida inteira na sempre público, daí fui pro estadual, finalizei o ensino médio. Cara, o que influenciava muito para uma aula não ser boa ou a gente não conseguia pegar a matéria era a quantidade de alunos por sala. Era muito excesso por sala. Salas assim que, se você olha e falar, cabe uns 20, o Henrique mesmo, né? Que não viria uma sala dessa, caberia uns 20, mas a gente cabia 40, 42, 45 alunos numa salinha. Então não tinha muito como dar aula. Um professor para 40 alunos não tinha. Tinha matéria que era entendida, quem estava na frente ou quem estava atrás. Alguém ia ser prejudicado. Então, acho que menos alunos por sala seria uma boa. E você, Giovanni? Então, esse é aquele tipo de coisa que só se observa depois com o tempo, né? Como o próprio professor mencionava, ali, essa questão da profissionalização do ensino médio. Eu não sei, eu sempre tive, depois de um tempo fui perceber isso e falei, cara, o que é o ensino médio? Você parava para pensar assim, o ensino médio parecia que era um negócio que era para te formar para fazer um vestibular, só que ao mesmo tempo ele não te capacita para fazer o vestibular, então você tem que buscar um negócio fora ainda para te suprir nisso, e acabam sendo 3 anos, então é um tempo longo, ele não é um final de semana. Então, assim, uma coisa que eu vejo, hoje eu vejo que faz bastante falta na educação pública, principalmente, é essa questão de você ter uma formação, é, algo um pouco mais plausível em realidade. Então, assim, tá a parte profissionalizante também, essa questão cultural, eu vejo que falta muito nas escolas. É muito pegada essa questão de, pô, a criança já não está tendo a capacidade de ler, então ela está se tornando, que chama, acho que é analfabeto cognitivo, né, alguma coisa assim, não me lembro agora, que não consegue interpretar um texto, não tem domínio básico de matemática, então, assim, são coisas importantes, mas assim, você não vê, por exemplo,
a escola ensinando uma criança a ser um cidadão, por exemplo, o que que significa ela fazer parte da sociedade, o que que é Brasil, o que que é ser brasileiro. Então eu vejo que falta muito isso, esse complemento social na escola. Vou fazer uns comentários que eu gostei muito do que vocês falaram, e aí vai algumas situações. Primeiro, o Gabriel falou do inchaço de sala de aula, né? Isso se dá pela seguinte situação. Hoje, para você ter uma estrutura de escola para administração pública, ela é muito pesada. Pesada porque tem um custo muito grande na construção da escola, não é simples abrir salas, porque você vai ter que ter pedagogo, você tem que ter professores, você tem que ter estrutura necessária para que esse uniforme. Então, isso daí acaba aumentando muito a demanda e tendo pouco profissional para atender. Então, o que ela faz, a administração pública? Ela enche em sala de aula o maior número de alunos possível para aquele professor. Então, isso é difícil. É difícil tanto para o aluno para aprender, quanto para o professor para ensinar, né? Por outro lado, esse inchaço de aluno em sala de aula faz com que você não consiga verificar, e aí entra no que o Giovanni falou, as especificidades de cada aluno. Nós vivemos hoje num mundo onde nós temos que estar muito atento às realidades ou os comportamentos das pessoas. Nós temos alunos que têm graus de necessidades diferentes, ou alguns que são mais que têm mais dificuldade na absorção de conteúdo, outros alunos que têm mais dificuldade de relacionamento daquilo, conseguir situar todas aquelas informações que estão chegando. Temos as questões de depressão, ou seja, o professor, além de conteúdo, ele também tem que ter uma análise e uma visão comportamental de todos os seus alunos. Quando você pega uma turma muito cheia, você não tem como fazer isso. E isso resulta do quê? Da falta de investimento da iniciativa da administração pública nas escolas. Existe uma possibilidade de resolver isso? Claro. O que eu falo é o seguinte: por que a administração pública tem que, num caso que nem o Gabriel falou, fazer concurso público, pegar um professor, construir uma escola? Ou seja, isso torna, eu acho que aproximadamente gera, o preço de um aluno hoje numa escola pública gira em torno de R$ 2.000 cada aluno mês. Por que ele não incentiva, então, o nascimento de escolas particulares? Mas escolas particulares da mesma forma que são as faculdades. As faculdades não têm os fiéis da vida, né? Então, assim, de você falar bem assim, olha, Gabriel, você vai montar uma escola, vai sair um grande condomínio lá na Colônia Rio Grande e construa lá. Vou deixar um espaço destinado a empreendedores, empreendimentos, e você vai lá e investe. Eu te beneficio com alguma redução de tributo, alguma coisa nesse sentido, por um determinado ponto, e você vai empreender. E outro detalhe, quantas vagas você vai ter? Eu vou ter, sei lá, 100 vagas. Então tá bom, eu enquanto município eu compro 50 vagas de você. Ou seja, eu vou estar dando escolaridade para os meus adolescentes ou crianças, eu vou estar valorizando o empreendedor, porque aí vai estar criando nova estrutura particular de empreendedorismo. Eu vou estar gerando riqueza, eu vou estar gerando trabalho, porque o Gabriel vai contratar professores, e eu vou estar ganhando, porque eu vou estar atendendo a minha comunidade. Um outro detalhe que existe é o seguinte: São José, Brasil, Paraná, ele está mudando. Antes tinha uma base muito grande de jovens e uma ponta, como se fosse uma pirâmide, das pessoas mais idosas. Esses jovens, eles estão crescendo. Ou seja, vamos ter, num futuro não tão distante, muito mais adultos ou idosos do que crianças. Então, se eu tiver essa facilidade, enquanto administração pública, de contratar outras empresas, pode acontecer de chegar no momento eu falar bem assim, Gabriel, eu não vou mais fechar com você o número de 50 vagas, porque eu não tenho mais necessidade de 50 vagas, eu vou ter de 25. E aí eu, quanto Estado, vou adequando essa situação. E hoje, um aluno no ensino particular giraria em torno de aproximadamente R$ 1.200, R$ 1.100 reais. Então eu economizo enquanto administração pública. Um outro detalhe também que é interessante é o seguinte: da onde que tem que vir esse dinheiro? Cara, se nós investirmos
em 3 áreas prioritárias, no meu entender, ela atende perfeitamente a comunidade e deixa o restante para a iniciativa privada. Ou seja, se nós atendermos bem a educação, bem a saúde e bem a segurança, nós atendemos as melhores necessidades da população. Então, a administração pública tem maneira de investir errado. Aqui em São José, você veja, estão gastando por ano 2,5 milhões para manutenção do estádio de futebol. Gastaram, 2 milhões para manutenção do estádio de futebol e gastaram 2,5 milhões todo ano, está disponível, para comunicação, para usar em propaganda da prefeitura. 4,5 milhões dá mais por ano, dá mais do que o orçamento de algumas secretarias, como por exemplo a Secretaria de Transporte, que é responsável pelo transporte público. Por isso que o nosso transporte público, a nossa tarifa é tão cara. Porque o investimento do município é muito pequeno. Então você vê assim, essas prioridades que falta de um planejamento estratégico, de um gestor que tenha conhecimento, ela leva esses impactos na nossa vida. Então por isso que é difícil. E um outro detalhe só é o seguinte, para finalizar essa parte de educação. Você veja, o Gabriel pegou e falou bem assim, porque daí a gente não sabe por que o ensino médio e aquele negócio, eu vou falar aqui em outras palavras, é chato, a gente não sabe por que vai aplicar. Cara, se você tiver num curso, no ensino médio profissionalizante, você vê que aquilo que você está aprendendo em sala de aula está tendo aplicação imediata. É a mesma coisa que acontece aqui na FAI. Por que nós temos tantos projetos andando? Porque a gente quer que o nosso aluno ele estude em sala de aula e daí nesse final de semana ele já atenda um cliente, ele já faça um plano de negócio para outro, ele já faça uma audiência de conciliação na vara de família. Então assim, ele está colocando na prática aquilo que ele está aprendendo. E no ensino médio não está acontecendo isso. Por quê? Porque não existe a prática. O cara aprendeu lá química, física, biologia, mas ele não vê no dia a dia no que ele vai aplicar isso. Agora, se ele tiver num técnico profissionalizante, por exemplo, num videomaker, ele vai estar estudando e vai estar no mercado de trabalho, lá dentro de uma empresa, fazendo filmagens, vendo onde ele errou, onde ele acertou. Cara, como que o cara não vai curtir os estudos, né? Sim, é bem interessante isso. Eu queria perguntar só, antes da gente pegar, eu queria pegar só 2 ganchos a gente para o momento capcioso, Marinho, que é o gancho falar um pouco primeiramente de São José, né? Eu vou primeiramente perguntar para os meninos, né? São José a gente sabe, eu gosto muito de São José, até eu e o Giovanni somos declaradamente torcedores aí do São Joséense, que é o time da nossa cidade, que esse ano foi eliminado nas quartas de final do Campeonato Paranaense, mas foi um time que apareceu e eu confesso que eu tô empolgado ano que vem para ver esse clube, né, na Série D. E até você comentou essa questão, né, dos investimentos em estádio, tudo. Eu realmente também não sabia que estava sendo investido tanto dinheiro, né, nessa questão. Mas assim, vou começar com o Gabriel. Gabriel, o que você acha que precisa melhorar em São José dos Pinhais? Cara, pelo que o que eu passo todos os dias é o transporte público. Já que a minha realidade é o transporte público. Todo dia eu tenho que pegar meu ônibus, ir para o trabalho e para voltar eu também preciso do mesmo ônibus. Eu ainda tenho a sorte de só necessitar de um ônibus para ir para o meu trabalho e um ônibus para voltar. Porém, eu tenho amigos que precisam vir das colônias aqui de São José para o Terminal Central e do Terminal Central ainda necessitam de mais um ônibus para se mover para o trabalho. Então, eu acho que aumentar a disponibilidade de horários no meu caso, no meu convívio atual, era a melhor coisa, pois tem momentos que se o seu ônibus atrasou 1 minuto, só vai ter um ônibus daqui a 40 minutos, 1 hora. Esse tempo aí é um tempo que você está perdendo da sua própria vida. Então eu acho que é essencial o transporte público que tenha mais horários para se tornar mais viável as pessoas, às vezes, em alguns momentos, porra, às vezes eu vou pegar um ônibus só para ir para o trabalho, mas eu estou indo só de carro por causa da praticidade. Você tem mais segurança, você vai e volta, tranquilo, você faz os seus horários. Muitas vezes, em outros locais do mundo, o transporte público as pessoas preferem usar. Então, eu acho que é essencial que o transporte público de uma cidade seja excelente. E você, Giovanni? Cara, assim, tem aquelas coisas, assim, pô, por exemplo, falar em segurança, mas aí acho que é lugar comum, né? Não é só aqui, né? A gente tem vários lugares, mas, cara, é que nem o Gabriel tava falando. Esse negócio do transporte público é uma coisa que eu vivo de um jeito.
Eu moro num bairro que simplesmente não tem ônibus. E o perto daqui eu não tô exagerando. É, ah, simplesmente, a gente tem acho que 2 ou 3 ônibus por dia. É um negócio assim. Quando tem, às vezes tinha uns horários ali que às vezes ele passava, às vezes não passava, é aquela coisa e tal. Final de semana não tem, era até engraçado, né? Que eu chegava pro pessoal antigamente, uns anos atrás, né? A galera falando, não sei, vou voltar para casa, eu pego ônibus X, pego ônibus Y, tem ônibus às 11, né? Então eu falava, pô, lá no meu bairro, o último ônibus é às 3 horas do sábado, né? Aí o pessoal ficava abismado e tal. Hoje em dia eu falo, pô, sábado não tem nem ônibus mais, né? Então realmente eu vejo que fica faltando a cidade em si, ela deve muito na questão do transporte público, em questão, né, do tamanho do que a gente tem aqui, inclusive. Bom, se quiser fazer alguns comentários, professor, fique à vontade. Não, quero sim, quero sim. Até assim, eu vou falar numa linha geral e depois eu venho para o transporte público. Linha geral é o seguinte, o que falta, né? Falta planejamento. Toda cidade, todo ato que a gente vai fazer, a gente tem que planejar. Planejar para ver os impactos disso a 5 ou 10 anos à frente, né? Então a necessidade, a gente está falando em transporte coletivo, é necessário toda cidade possuir o que a gente chama de plano de mobilidade urbana. Ou seja, aquilo que vai direcionar o crescimento da cidade, as ruas, o transporte coletivo, mobilidade, inclusive de bikes, ciclovias, tudo isso daí. Então você faz uma análise do que a cidade pode crescer, para onde ela pode crescer e o que tem que ser feito nos próximos 10 ou 20 anos, né? Mas os municípios, as cidades, elas não se importam com isso. São José não se importa com isso. Tá? Parece que agora fazendo o levantamento das necessidades, mas ainda não existe um plano de mobilidade urbana. Esse é o primeiro detalhe. Segundo, quando eu falo também em planejamento, eu falo em planejamento, você tem que ter dentro da tua secretaria, dentro da tua prefeitura, uma secretaria de planejamento, que planeje a cidade. Não é o plano diretor somente, mas assim, que saiba que, eu vou colocar, por exemplo, uma ciclovia, eu tenho que colocar uma ciclovia num local onde ele atenda o usuário, né? Facilite as pessoas a transitar. Por exemplo, não vejo ciclovia ligando os bairros à Renault ou à Volkswagen, que são onde tem os maiores centros de empresas, né? Ou até mesmo Afonso Pena. Colocam ciclovia no centro, que o centro as pessoas vão andar de bicicleta no centro final de semana. Então, assim, que não tem movimento de carro, não tem movimento de ônibus, de caminhão. Então, assim, é um contrassenso. Esse é um detalhe. O segundo detalhe, vamos trazer novamente a questão do que está sendo gasto com mídia e o que está sendo gasto com estádio. Esses valores, eles poderiam, ao invés de serem utilizados nessas situações que não atende toda a comunidade, eles poderiam ser usados no transporte coletivo, subsidiar o transporte coletivo. Eu sou um pouco contra a questão de você usar dinheiro público para subsídio, mas nesse ponto, em São José dos Pinhais, eu acho que seja uma saída. Você colocar 5 milhões de reais, aproximadamente, dentro do transporte coletivo, ele vai reduzir o valor da tarifa. Reduzindo o valor da tarifa, você vai fazer que as pessoas utilizem mais o transporte coletivo mais do que os carros. Então você privilegia o transporte coletivo em detrimento do carro. Segundo detalhe, se você tem uma tarifa de transporte mais baixa, um preço de passagem mais baixo, ele atrai novas empresas, porque as empresas que estão fora de São José dos Pinhais falam bem assim, não, eu vou para São José porque a empresa paga uma parte do transporte coletivo. Ela fala assim, ó, eu vou ter economia, e essa economia me facilita ir para São José dos Pinhais, e até essa diferença de valores, quem sabe eu posso destinar a pagar um plano de saúde para o meu funcionário. Então você veja, aumenta o número de empresas, geração de emprego, geração de renda e qualidade para os empregados dessa empresa. Então, num primeiro momento, é interessante. É o que acontece em Curitiba. Curitiba subsidia o preço da passagem. É o que acontece com Araucária, que está subsidiando também. Araucária, o transporte coletivo é gratuito. Não, se eu não me engano, paga R$2. Paranaguá é gratuito. Claro que isso fica muito pesado dentro da administração pública. Mas você pode fazer
de uma forma transitória, aonde você crie mecanismo de autofinanciamento para esse transporte coletivo. Exemplo, se instalar o Star em São José dos Pinhais, vai ser cobrado do motorista que vier deixar o carro estacionado na rua, no centro da cidade. Esse estacionamento rotativo favorece o comerciante. Por quê? Porque hoje o pessoal deixa o carro 8 horas, pega 18 horas, o carro fica parado lá, tirou a vaga da frente da empresa. Se você faz rotativo, esse cara vai ficar 1 ou 2 horas, vai sair, vai chegar outra pessoa, então facilita, favorece o mercado também. Gera caixa. Gerando caixa, esses valores você pode destinar ao transporte coletivo para baixar o valor da tarifa. Outra situação, você pode rediscutir, deve rediscutir os contratos que tem com as empresas de transporte. Então, assim, é isso que eu falo, falta planejamento, ideias tem, condição tem, mas se você não tem pessoas preparadas para estarem à frente de determinadas secretarias, e aí eu falo geral, não falo só de São José dos Pinhais, dificulta isso, porque a pessoa não pensa em médio e longo prazo. Vou dar um exemplo do amigo meu que é prefeito em Joinville. O Adriano assumiu a prefeitura, o que ele fez? Ele fez processo seletivo para contratar os secretários. Ou seja, os secretários tiveram que fazer prova, tiveram que apresentar currículo, e ele escolheu os melhores dentro daqueles que se apresentaram. E foram 1.500 currículos para ocupar, se eu não me engano, era 21 ou 22 secretarias. E ele contratou os melhores. Então, você vê, você está contratando gente muito boa para tocar o município. Ele está com 88% de aprovação. Joinville saiu de 50º, não sei quantos lugares, está em primeiro lugar entre as cidades do Brasil pela Isto É. Por quê? Porque são pessoas técnicas. Então, eu vejo assim, o que falta em São José dos Pinhais é planejamento e conhecimento técnico para que a cidade mude, para que o Gabriel e o Giovanni consigam utilizar o transporte coletivo, quem sabe até de forma gratuita, ou numa tarifa baixa. Vou abrir uma outra observação também de um erro que eu percebo. Todo mundo pede a integração do transporte coletivo de São José com Curitiba. Isso tem um reflexo da seguinte situação. Primeiro, aproximadamente 10% das pessoas que utilizam o sistema de transporte precisam ir para Curitiba, usam a integração. Mas quem paga, porque o valor sobe, é todos os usuários, 100% paga, primeiro detalhe. Segundo detalhe, quando você faz a integração, você está tirando a pessoa de São José dos Pinhais para ir para Curitiba, porque é muito mais fácil, o mercado é maior, o volume de vendas é maior. Então a pessoa está saindo de Curitiba, de São José dos Pinhais, para fazer compra em Curitiba. Vai gerar riqueza aonde? Em Curitiba. Vai gerar tributos aonde? Em Curitiba. Vai, então, gerar emprego aonde? Em Curitiba. E isso, você poderia criar sistemas que essas pessoas favorecessem localmente. Então, quando você faz a integração, você tem que pensar numa integração interna, onde a pessoa que está lá no Jardim P consiga chegar no centro de São José dos Pinhais de uma forma rápida e barata. Mas para que ela fique comprando aqui, em São José. Se ela quiser ir para Curitiba, não, né? Ela vai pagar uma tarifa um pouco mais alta. Mas se você conseguir fazer com que as pessoas circulem dentro de São José dos Pinhais, quem vai estar ganhando é a cidade, porque a geração de riqueza fica aqui, a geração de emprego fica aqui, o recolhimento de tributo vai ficar aqui. Então, isso tudo o que é? Planejamento. Bem interessante isso que você comentou. Querem comentar alguma coisa, Gabriel e Giovanni? Fique à vontade também. Tranquilo. Tranquilo? Tá. Comentando só, chegando no momento que eu quero que ia comentar só antes de a gente seguir para o momento capcioso, a gente não pode deixar de não falar um pouco das eleições presidenciais, né? A gente teve agora, na semana passada, as entrevistas no JN e também domingo o debate. Queria saber, primeiramente, do Gabriel, se acompanhou alguma coisa, Gabriel? Das entrevistas, Acompanhar ao vivo no domingo não acompanhei. Porém, como eu trabalho numa oficina, no dia seguinte, normalmente, tudo que aconteceu no domingo é comentado. Então, até no próprio domingo eu vi um pouco do debate, comentei com meus amigos. Cara, Brasil, é um circo formado, basicamente. Eu não tenho aversão à política, porém, sempre quando tem uma eleição presidencial, eu vejo somente um circo. Eu não consigo ver propostas. Eu vejo pessoas que têm uma vida totalmente diferente da minha, tentando cuidar da minha própria vida. O que eu acho meio estranho.
esse ano eu falei, cara, eu não vou assistir inteiro porque eu não tô tendo tempo e tal. E, cara, não deu. Eu comecei a ver os melhores momentos, aí começo a ver isso, começo a ver aquilo, aí começo a ver comentário. Cara, eu tô só esperando vir a primeira oportunidade que eu tiver um tempinho maior pra assistir o episódio inteiro, mas é bem isso que o Gabriel falou ali, porque, caramba, que coisa deselegante que às vezes você vê os caras ali que candidatos a presidente, então assim, talvez um dos cargos mais importantes do Brasil, se não o mais importante, um querendo botar dedo na cara do outro e, pô, querendo falar, não vota nesse cara aqui porque ele é X, então vota pra mim porque eu sou Y, é um tipo de postura assim que eu acho extremamente deselegante. E você tem um candidato, né, do Novo, né, também, eu acho que é o João Dávila, né, acho que é do Novo, né? Ele é o candidato, se eu não É, tô me enganado, né? Luiz Felipe Dávila. Luiz Felipe Dávila, desculpe. Felipe Dávila, não Ele é candidato. O que eu falo é o seguinte: primeiro, nesse debate que teve, você veja que não foi apresentada ideias nenhuma, né, cara? Eles não falaram assim, o que vai ajudar para a economia, o que vai ajudar. Eles fugiam das perguntas, isso é natural num debate, principalmente em TV, em longo alcance. Eu fiquei surpreso da participação de todo mundo, gostei demais porque houve um confronto direto, e isso demonstra aí que pelo menos o pezinho sujo de cada um, né? Isso foi o que eu gostei. Mas o que eu analiso, assim, eu vejo o seguinte: a política ela tem que ser oxigenada. E a gente tem que analisar em todos os níveis, não somente em nível nacional, mas estadual e também municipal. Eu vou pegar um exemplo, os dois que estão nas pesquisas, pelo menos, como os mais cotados. O Lula já fez, ele já trouxe o que ele tinha que fazer. Numa época, ele era mais novo do que ele é agora, num conhecimento maior, com uma vontade maior de ser presidente da República. Ele já trouxe e pronto, já acabou, na minha opinião. O Bolsonaro também teve, ao longo da sua carreira, né? Ele não é político de novo, ele é político que já vem bastante tempo, foi deputado federal, uma carrada de mandato, já teve o período dele com presidência da República e tal. Na minha opinião, é fato novo que tem que vir para tentar mudar um pouco essa realidade. E eu conheço o Felipe Dávila, né? Eu já converso com ele. São assim, eu tenho facilidade, tenho o número do WhatsApp dele, a gente conversa de vez em quando. Fomos para Joinville e voltamos juntos. Ele pegou carona comigo num evento em maio, abril, maio, em Joinville, que teve do Novo. O cara de um fácil trato, mas de um conhecimento gigantesco. Eu sou impressionado com o conhecimento dele. Então, assim, eu acho que é um momento de dar oportunidade para novas pessoas, novas ideias e novos estilos de política. Esse é um detalhe. O segundo detalhe que eu também gosto de frisar é o seguinte: você pode ter um presidente até ruim, mas se você tiver uma Câmara de Deputados boa, a Câmara segura as cacacas que o presidente faz. Ou até ele tira ele rapidamente para não fazer mais cagada. Agora, se você tiver um presidente bom com um Congresso bom, o Brasil deslancha. Ou seja, nós não temos só que pensar na presidência, nós temos que pensar no Congresso. Talvez se nós fizermos uma análise e colocarmos gente boa no Congresso Nacional, na Câmara de Deputados, a gente independe da qualidade do presidente da República. Por quê? Porque o Brasil vai para frente, sendo ele bom ou ruim. Então nós temos que fazer uma reflexão em quais os deputados federais que a gente está escolhendo, até mais do que qual o presidente que a gente está escolhendo. Bacana, bacana. Bom, então, Gabriel, é sua vez agora. Hoje é sério, é o William Bonner. É mais tranquilo, não vou gritar. Boa noite. Momento capcioso. Aí Qual? sim, aí sim, aí sim. Mas eu gostava do outro mais, pra falar a verdade. Hoje é Mas sério, né? tá certo, tá certo. Bom, pra gente dar uma descontraída agora, que a gente confessa que falar às vezes de política é um pouco desgastante, né? Pra gente dar risada um pouco agora. Eu separei algum. Na verdade, eu vou perguntar pra vocês, né? Começar com você, Giovanni. Qual que é o seu jingle favorito de política? Cara, não é de política, mas assim, de longe, meu jingle favorito
aquele que tocava no caminhão da reciclagem. Acima de tudo, assim. Tanto de político, de marca, de tudo. É o principal pra mim. Quem sabe da história. Tá, mas de política não tem nenhum que você goste, assim? Cara, pior que de jingle político desse ano eu tô bem Não, desatualizado, mas sendo digo sincero dos com outros você. anos lá. Me chama que eu vou, Requião governador. Não lembra das jingles de política? Sempre vinha um caminhão na frente da tua casa cantar. Cara, eu lembro muito de um que tocava, isso anos e anos atrás, nossa, eu lembro que era pequenininho, né? Na época do Leopoldo Meyer, não sei se vocês vão lembrar dele, que eu falava, aperte o 4, aperte o 5, Leopoldo Meyer, dananana, tipo, continuava assim, esse é o que eu mais me remete, assim. Mas ainda do caminho de reciclagem tá na frente. Bacana, bacana. Gabriel Leal, qual o jingle que você mais gosta, assim? O que infernizou a sua vida, pelo menos? Cara, não é um jingle, é uma propaganda em si eleitoral. Que quando eu era pequeno eu não entendia muito porque as pessoas zoavam, mas depois quando eu cresci eu entendi. Era o cara falando, como a Dona Maria, como o João, como o José, como o Felipe. Daí, quando eu era pequeno eu não entendia que tinha um duplo sentido, mas quando eu cresci, que eu não sei por que, apareceu no YouTube, propagandas políticas 2011, 2010, eu fui rever assim e eu falei, caralho, agora eu entendi porque aqueles adultos ficavam rindo, eu não tinha a mínima noção, mas eu comecei a rir póstumo, depois das eleições do ano. Eu pude ter a oportunidade de trabalhar na campanha de 2020, fiz alguns jingles, né? Mas, assim, eu assisti todos os jingles, achei o jingle da Simone Tebet esse ano. O jingle da Simone Tebet é bem bonito, assim, se escuta. O do, assim, não defendendo o candidato, né? Mas analisando do ponto de vista marketing, a música, o jingle. O do Lula também ficou, nossa, ficou tipo uma coisa assim. Caramba, fiquei, nossa, uma música emocionante. O do Bolsonaro achei simples, do Ciro também achei bem simples. O Paulo Marçal fez um jingle muito, muito impactante, assim, se escuta uma música, você fala, nossa, né? Se escuta assim, dá até um negócio, assim, quando se escuta. É bem uma música bem com uma melodia bem forte. Porque o Paulo Marçal, ele tem. O Paulo Marçal, ele é tipo aqueles coach de gospel, então ele pegou uma pegada gospel, assim, pra fazer. Então ficou bem legal também o jingle dele. Mas o meu jingle favorito, não é que eu esteja falando bem do político, mas assim, que eu achei, quando eu vi aquilo lá, falei, não, esse cara não fez isso, foi o jingle do Mamãe Falei. Que foi aquele jingle, não sei se lembra de 2020, Gabriel e Giovanni. Que foi aquele jingle que ele fez como se fosse uma abertura foi do Street Fighter, né? Eu acho que era. Não foi do Street Fighter, acho que foi tipo assim, como se fosse acho que do Dragon Ball, assim, mas... Cara, eu lembro, o cara chegou jogo, assim, né? Nossa, o cara fez assim, tipo, como se fosse uma abertura de anime, assim, fiquei impressionado, que pra mim, que é nerd, fiquei, nossa, nunca cheguei a ver uma coisa dessa. Mas, claro, né, ele fez um jingle ali, claro que o jingle também não ganha eleição, mas ele é uma coisa assim que fica na boca do povo, né? Sabará, saberá, quem lembra dessa, né? É o do Sabará, saberá também, de São Paulo, lá também teve um. Mas a gente tem alguns jingles, né, que ficaram famosos. E você tem um jingle também, né, Marinho? Eu acho que o meu é o melhor de todos, cara. O meu é melhor. Eu vou colocar aqui pra vocês, vamos ver se vocês conseguem ouvir. É 3003 é o Marinho. Vota no Marinho. É 3003 é o Marinho. Vota no Marinho. Vem, digita, confirma, vota no Marinho. Vem, digita, confirma, vota no Marinho. Vou de 3003, meu federal é o Marinho. Vou de 3003, meu federal é o Marinho. Ficou legal. Eu falei que é o melhor que tem. O da Tebet ficou pra trás. Não, e tem uma história nesse jingle que é muito bacana, porque foi o seguinte, eu não ia fazer jingle. Eu tinha um jingle lá da campanha de 2020, que é mais uma pegada gospel, ganhei de um amigo meu. E aí teve uma aluna minha, uma ex-aluna minha aqui da FAI, que ela pegou e falou bem assim, Marinho, eu ouvi essa música, pensei assim que poderia, bate, enrola, vota no Marinho. Ela falou que bacana ia ficar, eu falei, cara, ficou muito complicado, eu falei isso daqui, mas deixa eu ver, mandei lá pro pessoal, o pessoal fizeram o jingle e mandaram pra mim. Tem que ser chiclete, né? Jingle tem que ser chiclete. Sim. A função do jingle, né? E perguntando uma coisa, vai ter dancinha no TikTok? Não, cara, se depender de mim. E esse ano também, eu não sei se os meninos chegaram a ver, mas
agora pegou uma moda de muitos famosos quererem ser deputados, até técnicos de futebol, já teve o Luxemburgo também, que quis entrar também, aí aquele outro também, que era técnico da Ponte Preta também, quis entrar. Assim, eu não entendo, assim, esse tipo de gente, porque a gente não vê Kid Bengala, por exemplo, né? Eu fico pensando o que o cara, o que desenha, e a propaganda dele é muito sugestiva, né? Esses dias eu vi lá um cara assim, tudo bem, eu vou até comentar aqui, eu sou contra a minha opinião, mas tem pessoas que a favor, não tenho nada contra meus caras, com a camiseta da maconha lá, um vereador do PSOL. Aí ele falou aqui, ó, eu sou a favor da legalização, é só apertar o verde, tipo, eu acho assim que tem umas coisas assim que os candidatos fazem umas propagandas assim que às vezes assim pega mal, assim, porque tipo, a gente eu não sei, assim, eu não consigo pensar, acho que ele é pela Bahia, né, o Kid Bengala. Eu não consigo imaginar assim, alguém pensar assim, não, vou votar no Kid Bengala, porque, pô, o Kid Bengala, pô, né? Eu fico pensando assim, o Tiririca, cara, como é que o cara pensa pra votar assim, o Tiririca, mas tá, o Tiririca é um comediante, a gente não tem a análise dele como político, né? Mas ele Henrique, não vamos muito longe. Se nós tivéssemos um segundo turno em 2020, o nosso prefeito hoje poderia ser um cara que é fantasiado de policial militar e de exército. Ai, nossa, esse não. Nossa, fico até de arrancar minha cara fora quando eu vejo isso. Não, então, entendeu? Então, assim, esse mas só que as pessoas falam assim, vou fazer o voto de protesto, né? E acabam votando nos personagens iguais a esse, sabe? E eu falo aqui, eu tô criticando a forma de fazer política, não tô criticando o conhecimento. Por mais que eu debati com ele, com o Samuel, nós estamos falando, né? Eu debati com ele, eu vi que teve, assim, dentro do plano de governo dele, que eu estudei de todo mundo, tinha algumas inconsistências. Ele falava em 3 UPAs para São José dos Pinhais, quando São José não tem nem o porte de uma UPA dessa que tem. Então, assim, são situações que falava da multa, de indústria da multa. Cara, nós não tínhamos nem multa, nem radar em São José dos Pinhais. Mas ele, a partir do momento em que eu me transvisto de determinada função, eu estou tentando induzir a erro o eleitor. Então é a mesma coisa de eu ir. Eu nunca faria um negócio desse. De eu ir vestido de jaleco para a rua só porque eu sou professor, ou vestido de beca porque eu sou juiz, né? Então, eu acho assim, claro, cada um age da forma que deve agir, mas não é por aí, né? A gente queria agradecer a sua presença hoje, Marinho, assim, foi muito legal, a gente ficou quase 2 horas conversando, eu falei que ia ser 1 hora, né, mas obrigado, e a gente fica muito feliz de você estar participando hoje com a gente, e assim, para nós foi muito legal, assim, a gente teve uma aula realmente hoje, assim, não só que nem eu falei, a gente teve um bate-papo, você poder oportunidade de falar algumas coisas da sua campanha, foi bem bacana. E eu queria falar um pouco dos nossos próximos convidados. Então, o que vai ter semana que vem, Giovanni, que também vai agitar o Brasil aí? Você sabe? Final da Libertadores? Você me volta da final da Libertadores? Não, mais que isso. É uma coisa no Rio de Janeiro, que move um monte de jovenzinhos a cantar e cantar. Olha, tenho minhas desconfianças, hein? Em 85 era rock, mas agora não tem mais rock, não. Agora é questionável a atribuição. Agora é questionável a atribuição do evento Rock in Rio, mas a gente sabe que a gente vai começar a ter um novo Rock in Rio, né? E a gente vai trazer um podcast sobre rock aqui com a gente vai chamar a Tati Rangel, né? Vocalista de uma banda de rock para conversar. E vai ser bem bacana, né? Vai ter a questão, tá chegando o evento do Rock in Rio. Já foi no Rock in Rio, Marinho? Cara, eu acho que quando eu era jovem nem existia Rock in Rio, cara. Então não tive oportunidade de... Até porque não é muito minha vibe, muito. Eu gosto de assistir sentado, e sempre foi assim. Gosto de rock, mas assistir sentado ali, comendo minha pipoca. Eu também sou assim, mas eu nunca tive oportunidade de ir, mas tem alguns amigos que vão lá assistir Rock in Rio, acho que vai ter o Iron Maiden, vai ter uns roqueiros lá, tem sempre o dia do rock, mas os outros dias é outros músicos lá. Mas a gente vai ter um podcast sobre rock, que vai ser bem legal também. E é isso, a gente vai deixar na descrição aqui o site do Marinho, www.marinhosilva.com.br, para quem tiver interesse em conhecer mais o Marinho, né? Deixar também o Instagram também aqui, você colocou, né? marinhosilva.oficial. E deixar aqui as redes sociais, né, para o pessoal conhecer você.
Lembrando que a gente vai trazer também algumas pessoas aqui de política, a gente tem quer trazer o Fabiano Rosa, também, presidente da OAB, também para ter uma conversa com a gente também, né, trazer algumas pessoas aí para trocar uma ideia, que eu acho que seria bem interessante. E é isso, né? Também vamos deixar as redes sociais nosso canal de animação do Gimito, que a gente faz cortes em animações. Também deixar o nosso Instagram e o nosso TikTok. Também, que a gente tem também o nosso TikTok lá para o pessoal conferir. E é isso, pessoal. A gente vai ficando por aqui. Até a próxima.